Pessoal, bom dia. Resolvendo essa terceira questão aqui com vocês, da OBFEP 2026, né? Nível A, nono ano do ensino fundamental. Em 14 de março de 2023, o americano Jeremy Ware conseguiu acertar uma cesta de basquete a 26,60 metros com um lançamento de costas. Dois físicos construíram uma equação que determinava a altura da bola em relação ao solo no decorrer do tempo. Contando a partir do momento que a bola perdeu o contato com a mão de Jeremy, segue essa equação aqui, na verdade essa função, né, da altura em relação ao tempo. Nessa equação, as unidades usadas foram metro e segundo. Enquanto a bola subia e descia, ela avançava horizontalmente em movimento uniforme. Considerando que a cesta estava a 3,05 metros de altura, identifica a alternativa incorreta sobre esse lançamento. Essa aqui é uma questão muito boa, uma boa questão para o nível do nono ano. Infelizmente, algumas escolas não trazem toda essa abordagem, né, da física, logo para o nono ano, para o ensino fundamental. Mas a galera que está ali no primeiro ano consegue fazer essa questão tranquila, né? Primeiro a gente faz a interpretação física, que é o seguinte. A gente imagina essa bola sendo lançada. Aqui, ó. O jogador lançou a bola. E aí a trajetória é o seguinte. E a gente imagina essa trajetória, né? Como é essa trajetória, Dentes? É uma trajetória que é um lançamento oblíquo, né? Ou seja, ela descreve esse lançamento aqui, ó. Se ela for lançada a partir daqui, então é o seguinte, ó. Vou colocar aqui de vermelho. Essa trajetória aqui, ó. Certo? E aqui a gente imagina a cesta do basquete, né? Cesta do basquete. Beleza. E a bola foi pra cá, até aqui. Beleza. Isso aqui é um lançamento oblíquo. E pelo que ele fala é o seguinte. Bora só aqui também interpretar nossa equação. Nossa função, né, na verdade. A altura é 1,8. Esse 1,8 diz respeito ao quê? Diz respeito à altura inicial. Ou seja, essa altura daqui, ó, é 1,8, certo? A altura inicial que a bola está sendo lançada. É muito interessante a gente fazer essa análise. Mais 13 vezes t. Esse 13 é o quê? Esse 13 é a velocidade com que a bola é lançada, certo? Velocidade final, na verdade. 13 vezes o tempo, menos 5t ao quadrado. Ok. E esse 5 é a aceleração da gravidade. Beleza? Bem tranquilo, não é não? E aí dá uma informação muito importante, ó. Ela avançava horizontalmente em movimento uniforme. Isso significa que a componente horizontal da bola seguia em movimento uniforme. Ou seja, a velocidade ali é constante e não sofria alteração. Não tinha presença de aceleração ali para modificar a velocidade. Isso na componente horizontal. Já na vertical, é diferente. Como assim, né, Denis? Imagina aqui, ó, que a bola foi lançada com uma certa velocidade. Com uma certa velocidade. Eu vou colocar uma setazinha para representar o meu vetor, certo? Não se assuste não. Como ela está sendo lançada, eu tenho uma componente da velocidade nesse eixo da horizontal, que eu vou chamar de x. Eu tenho uma componente na vertical, que eu vou chamar de vy. Nada muito confuso não, certo? Beleza. E ele está falando isso. Ele está falando que essa componente aqui, vertical, ela não é um movimento uniforme, é um movimento uniformemente variado. Já essa componente aqui na horizontal, já é um movimento uniforme. Essa velocidade aqui é a mesma que vai estar bem aqui e a mesma que vai estar bem aqui. Já essa velocidade aqui, esse vy, a velocidade vertical, ela é lançada com uma velocidade, aqui ela já é outra, e aqui ela já é outra, e quando chega bem aqui, é a velocidade final dela. É esse 13 que eu falei, certo? Pois beleza. Bora aqui analisar as alternativas, né? Ele fala para marcar incorreta. O movimento vertical é uniformemente variado. Como eu acabei de falar, realmente é. O vertical, certo? É uniformemente variado. O tempo que a bola levou para atingir a cesta foi 2,5 segundos. Isso a gente verifica como? A gente verifica pegando essa equação e substituindo essa altura aqui, porque é a altura que a cesta está, né? E a gente vai substituir nessa equação para descobrir o tempo. Ou seja, vamos cair aqui numa equação de segundo grau, né? Ó. Por quê? Deixa eu escrever para nós. A altura é 1,8 mais 13 vezes o tempo, menos 5t ao quadrado. Substituindo essa altura, 3,05, eu tenho 1,8 mais 13t menos 5t ao quadrado. Organizando, né, uma equação de segundo grau, eu terei que menos 5t ao quadrado mais 13t menos... Esse 3,05 vem para esse lado da equação, vai ficar 1,8 menos 3,05. Isso aqui vai ficar menos 1,25. Igual a zero, certo? Pronto, daqui eu caí na equação de segundo grau. Aqui é o tempo. Resolvendo aqui primeiro o delta, eu tenho que 13 ao quadrado, né? Que é b ao quadrado. Isso aqui é 169, menos
4 vezes menos 5, que é A, vezes o C, que é menos 1,25. 169. Ó, vai ficar o seguinte, ó. Menos com menos é mais. E menos com mais é menos. Então aqui vai ficar menos. 4 vezes 5 dá 20, né? E 20 vezes 1,25, isso aqui dá 25. 169 menos 25, 144. Uma alegria, né? Porque a gente sabe que tem raiz quadrada para 144. E agora a gente vem descobrindo qual o tempo. O tempo então vai ser menos b, que é menos 13, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que vai ser 12, sobre 2 vezes a, né? Que é menos 5, vai ficar menos 10. Tem 1, né? Menos 13 mais 12 vai dar menos 1. Menos 1 dividido para menos 10, isso aqui vai ficar 0,1 segundos positivo. Calma lá. Aí eu tenho o segundo tempo, né, aqui, T2. Eu vou ter menos 13 menos 12, vai ficar menos 25, dividido para menos 10. Menos com menos é mais, então isso aqui vai ficar 2,5 segundos. Ou seja, T2 é 2,5 segundos. Isso quer dizer o seguinte, que isso aqui é verdadeiro, certo? Ó, não importa, porque 2,5 segundos, que é o T2, é o que importa pra gente no sentido físico. Agora aqui a letra C. A bola ultrapassou a altura de 10,8 metros. Antes de fazer essa, bora fazer logo a letra D, né? A letra D fala o seguinte: a velocidade de movimento horizontal mediu 10,64 metros por segundo. Beleza. Como a gente está falando da horizontal agora, a gente sabe que é movimento uniforme, né? Ou seja, a equação para ela, a gente lembra da velocidade, a variação do espaço sobre o tempo, ok? Que é o espaço, Denis? Ora, 26,60 metros é a distância que ela está, ó. 26,6 metros. Dividido para qual tempo? Tá aqui o tempo, ó, que a bola levou para lá. 2,5 segundos. Aí eu faço 26,6 dividido para 2,5. Isso aqui, curiosamente, dá 10,64 metros por segundo. Isso significa que a letra D também é verdadeira. Sobrando pra gente a incorreta, a letra C. Denis, mas como é que eu faria a letra C? Cara, é o seguinte. Vamos pra cá, pra esse gráficozinho aqui que eu desenhei, né? É o seguinte. Se ele levou 2,5 segundos, o que é que a gente vai imaginar aqui? Eu vou baixar esse esquema pra baixo. Baixar esse esquema pra baixo é bom, né? Vou colocar aqui pra baixo, ó. O que é que eu vou imaginar aqui? Eu vou imaginar o sistema de coordenadas. Plano cartesiano. Ó. Aí. Começando aqui a partir da bola. Aqui é minha componente Y, aqui é minha componente X, certo? O que é que eu imagino aqui? É a altura em relação ao tempo, né? Na verdade. E aqui o tempo máximo, na verdade o tempo máximo, né? Que a bola levou foi 2,5 segundos. E como ele fala aqui, a bola ultrapassou a altura de 10,8 metros. Então ele está falando de uma altura máxima, né? Que a bola teve. E a altura máxima aconteceu bem aqui, ó. Nesse ponto aqui. Concorda comigo? Aconteceu nesse ponto. Bem aqui foi a altura máxima. E como é que a gente calcula ela? Ora, se levou 2,5 segundos daqui para cá, então levou metade daqui para cá, né não? Então aqui é 2,5 dividido para 2, né? Que é mais ou menos 1,3 segundos. Mais ou menos isso. A gente pode dar essa aproximação nesse caso. Pronto, e aí a gente pegaria esse tempo, 1,35 segundos, e substituiria aqui nessa fórmula. Certo? Só que dá um trabalhinho, né? Porque a gente tem a componente que é ao quadrado. Enfim, é umas continhas chatas que, para verificar, verifique, mas assim, como tu já tinha verificado A, B e D e verificou correto, C é incorreta. Essas questões aqui a gente revisa lá no final da prova, né? Para não perder tanto tempo. Mais uma questão boa, certo? Gostei dessa questão aqui. E a gente vai para a próxima. Pessoal, só pedindo para quem não deixou o like, dá uma curtida aí no vídeo, comente se ficou com alguma dúvida. E não se esqueça, né, de se inscrever no canal, né? Terra, capaz de visualizar o hemisfério norte. Olha aí. Além desse planeta, é possível observar a Lua, as sombras desses astros e o sentido de rotação da Terra, que é o mesmo do movimento de translação da Lua. Então a gente observa o sentido, ó, tá para cá, ou seja, então a Lua tá fazendo essa trajetória aqui, certo? É o mesmo sentido. Enquanto a Terra leva um dia para realizar uma rotação completa, a Lua leva aproximadamente 30 dias. Ok. No momento registrado na imagem, a Lua encontra-se na fase de quarto. Galera, como eu falei aqui do sentido, a questão ela meio que brinca, né? Porque normalmente quando a gente vê, né, a translação da Lua em relação à Terra, é no sentido contrário, né? É como se fosse para cá e o sentido é esse, né? Nesse caso aqui, tá ao contrário. Então,
Quando a Lua tá bem aqui, ela tá na fase de quarto crescente, certo? E quando ela estivesse bem aqui na face oposta, ela estaria na quarto minguante. Esse aqui é o esquema, né? E então a gente descarta a letra C e D e a gente só analisa a outra questão aqui, né? Crescente, talvez ocorra um eclipse lunar 7,5 dias após esse momento. Então ele está falando quando ela estiver bem aqui, ó, certo? Pode ser que ocorra um eclipse lunar. E o eclipse lunar acontece quando a Terra fica entre a Lua e o Sol. Então ele fala que talvez ocorra, né? E a letra B, crescente, ocorrerá um eclipse lunar. Então aqui ele meio que está afirmando, né? E ocorrerá. Mas aqui a gente fica no talvez, porque não é sempre que acontece, não. É por causa da inclinação, né? Da Lua em relação à Terra. E pode ser que esteja um desvio, né? Então não é sempre que acontece o eclipse lunar, não. Acho que é 2 a 3 vezes no ano. Pois letra A, gabarito para nós.